né? Então, cada canto vocal, ele está dividido em 3 partes. Eniwarilá, Ekateodá e Halatenê, né? O Eniwarilá é o core do canto, né? A sua parte principal, se chama o nome do canto, propriamente dito. Literalmente falando, é o nome do canto, seguido de um sufixo lá ou dá, que é o sufixo que eles usam para descrever um estado líquido das coisas. Então é como se os cantos eles estivessem no estado líquido, né? Eles escorressem da cabeça das pessoas e penetrassem seus corpos, né? Através do estado líquido. Esse é chamado Eniwarilá, que é o principal do canto. Depois vem o Ekateodá, que são frases formulaicas. Se na primeira parte do Eniwarilá se vai cantar uma mitologia original, alguma coisa diferente, no Ekateodá são frases que sempre vão ser terminativas para todos os cantos, né? Se repetem. Depois o Halatenê vem dizendo de quem é aquele canto, né? Assim falou algum personagem mítico, é o nome de um personagem mítico, e assim termina o canto. Só que esses cantos eles se dão em fluxo contínuo, eles não param, né, em nenhum momento dentro de uma determinada performance. São 2, 3, 4 horas seguidas, por vezes alguns dias até mais do que isso, às vezes pode durar o dia inteiro, dependendo do dia, do ritual. Mas normalmente é isso, são 2, 3 horas ou mais por dia, onde não para em nenhum momento. Um canto se encadeia imediatamente sem parar no outro, com levíssimas diferenças musicais de um para o outro. Só foi possível perceber essas diferenças e entender essa segmentação interna dos cantos depois que eu comecei um processo, ainda que tentativo, né, preliminar, de transcrição desses cantos. Transcrição aos moldes ocidentais mesmo, né? Mesmo que depois fosse para rever esses processos de transcrição, porque nunca são muito bem... O aparato ocidental, né, de transcrição em partituras nunca é muito adequado à transcrição de músicas orais, por uma série de parâmetros que não são considerados e outros parâmetros que são considerados de uma maneira muito fixa. Mas mesmo assim foi o que me permitiu verificar segmentações, né? Voltar para eles com questões mais pertinentes sobre a sua musicologia, e finalmente me deram esses nomes, Eniwarilá, Ekateodá e Halatenê, e eu comecei a entender um pouco mais o que estava acontecendo ali, né? Esse fluxo todo sonoro que antes era quase incompreensível para mim, né? Simplesmente apreciava aquilo como música, mas não entendia o que estava acontecendo ali. Depois de fazer as primeiras transcrições, eu comecei a entender os motivos, né? Assim como o professor Rafael Menezes Bastos mostra na tese dele, né, sobre os Kamaiurá. A mesma coisa um pouco aconteceu comigo. Eu comecei a perceber vários motivos, né, tanto musicais quanto linguísticos, que começam a aparecer e se definir um pouco mais. E aí eles começaram a trazer respostas muito mais apuradas para as minhas perguntas, né? Isso foi muito importante, esse passo, né? Por isso agora eu estou num projeto de pós-doutorado que é para realizar as transcrições do ritual Salomã, né? Que foram gravadas mais de 80 horas de ritual, e agora eu estou num pós-doutorado para fazer esse trabalho. Bom, o Lerohi ele se utiliza apenas de flautas de pan e de clarinetas, né? Ao contrário do Yanquá. E cantos vocais como todas as modalidades, né? Sendo que o Salomã e o Kateokô, como eu disse, se utilizam apenas de cantos vocais. Mas o importante musicologicamente falando é que todas essas 4 modalidades elas se utilizam de essa sequência que eu falei, né, a respeito da segmentação dos cantos, que é Eniwarilá, Ekateodá e Halatenê, né?
E musicalmente falando, há uma repetição musical das frases, ao nível das frases musicais também, nas partes do Enewari-lá e nas partes do Ekateodá e do Halatenê, que são a ponta do canto. Ekaterron é uma ponta, né? Então essa Ekateodá é chamada ponta do canto líquida, digamos assim, seria a tradução literal para isso. Seria como uma ponta do canto que também é absorvida de uma maneira, feito um líquido, né? Isso é válido para todas as modalidades de cantos rituais, né? São fluxos constantes, bastante intensos, de dança também. A dança do Yankwa é uma dança em passos sempre curtos, arrastando um dos pés no chão, o outro puxando, o pé direito puxando e o pé esquerdo sendo arrastado, né? Então essa musicologia ela vale para todo o regime de música, e eu ainda estou estudando isso até hoje, porque eu quero entender o quanto que as repetições ao nível intramusical, ao nível intramelódico ocorrem, né, ao nível dos motivos, etc. Na minha tese há várias transcrições, não completas, mas há várias transcrições sobretudo sobre os articuladores entre uma parte e outra, que é muito importante para entender todo o regime dessa musicologia. Eu estou continuando a estudar isso até hoje, né? Então é algo em andamento. O que esse regime de flautas, né, ele faz? Conforme eu já mencionei antes, vamos finalizar com isso, né? O que esse regime de flautas ele faz para uma sociedade indígena sul-americana? Ele torna a perecibilidade o seu modo principal de veiculação da vida, né? Enquanto que o metal ele traz uma celeridade, né? uma forma muito deletéria de lidar com a floresta, por exemplo. Então, não à toa, o mito dos não-índios ou branco, né, o chefe mitológico para os Enauê dos não-índios ou dos brancos, se chama Daliogotô, e esse Daliogotô foi numa escolha radical que se fez na origem dos Enauê, era escolher o machado de pedra ou o machado de metal. O chefe dos Enauê, que é chamado Wadari, escolheu ficar com o machado de pedra, mesmo sendo apresentado ao machado de metal. E se sabe da eficácia muito maior em destruir, né, em desmatar do machado de metal. E desmatar para roças, né? Isso não é. Hoje em dia, claro que se utiliza machado de metal. Hoje em dia se utiliza até mesmo de motosserras, infelizmente. Mas não para desmatar, mas sim para fazer sua roça, né? Mas, mitologicamente, se trata de uma escolha radical entre o efeito mais deletério e mais eficaz, do ponto de vista da devastação e do acúmulo potencial de recursos que o metal pode trazer, e um passo mais lento que a pedra pode trazer, por exemplo, que é o mundo limite, né? Seria a dureza limite do mundo dos Enauê, não é o metal, mas sim a pedra. E já é visto como uma dureza bastante expressiva, porque é do pó de pedra que se sai o veneno primordial também. Então já se tem uma noção de que mesmo a pedra, ela tem uma dureza, uma permanência que é potencialmente deletéria. Mas o metal é ainda mais, e o metal não foi escolhido pelo chefe dos Enauê, e sim pelo chefe dos brancos. Por isso, estamos aqui hoje devastando as suas terras todas, as nossas terras, devastando a Amazônia, enquanto os índios estão preservando.